A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Conhecendo os Nomes do Espírito Santo. Essa dinâmica tem como objetivo, como o próprio título diz, explorar os nomes do Espírito Santo e como esses nomes estão relacionados à sua obra em nossas vidas. E o que é que você vai precisar como material didático para essa dinâmica? Você vai precisar de Bíblias para consultar, né? Então é importante que cada aluno tenha uma Bíblia ou então um dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, papel, caneta para os seus alunos e uma lista com nomes do Espírito Santo. E eu posso, inclusive, já sugerir alguns, que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Consolador, Espírito da Promessa, Espírito da Graça, Espírito da Santificação, Espírito de Adoção, Espírito da Verdade, Espírito de Glória. Então você vai usar esses nomes na sua dinâmica. Bom, e como é que você vai fazer? Você vai começar primeiro explicando que o Espírito Santo é uma parte importante da fé cristã e que ele é conhecido por vários nomes que descreve a sua obra em nossas vidas. Liste algum desses nomes conforme nós sugerimos já. Discuta brevemente o significado de cada nome e como ele se relaciona com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E aí você já pode, para quebrar o gelo, fazer uma pergunta aberta para os seus alunos. Você já experimentou a ajuda do Espírito Santo em sua vida? Se sim, de que maneira? Encoraje os seus alunos a compartilhar suas experiências pessoais, caso eles desejarem, lógico, né? Em seguida, você vai dividir os seus alunos em pares. Pequenos grupos também pode ser feito, tá? Dê a cada grupo ou a cada par uma cópia da lista dos nomes do Espírito Santo. Peça a cada grupo que escolha um nome da lista e explore o significado desse nome com base em sua compreensão pessoal, ou da dupla, ou do grupo, e nas pesquisas bíblicas que eles podem fazer, consultando a Bíblia, um dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, mas eles devem responder às seguintes perguntas. Qual o nome você escolheu? Essa é a primeira pergunta, depois de escolher o nome. A segunda pergunta é, o que esse nome significa para você? A terceira e última pergunta é, como esse nome reflete a obra do Espírito Santo em nossas vidas? E aí você pode esperar que cada grupo, cada dupla, faça uma pequena discussão ali e depois que eles fizerem, né, depois da pergunta, peça que cada grupo ou que cada dupla compartilhe as suas reflexões com o grupo inteiro. Aí você vai incentivar uma discussão em grupo, com o grupo inteiro, com toda a sala, sobre as reflexões que foram compartilhadas por aqueles pequenos grupos ou pela dupla. Permita que os alunos façam perguntas, expressem as suas opiniões sobre os diferentes nomes e suas relações com a obra do Espírito Santo. Encerre a dinâmica destacando que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitos nomes e títulos são usados para descrever a sua natureza e a sua obra transformadora em nossas vidas. Cada um desses nomes revela aspectos específicos de quem é e do que ele faz. Por isso, é muito importante que entendamos o significado de cada nome e como eles se relacionam com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos alguns, por exemplo, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo ele é o próprio Deus gerado em nosso meio, ele é a terceira pessoa da Trindade e a sua presença em nossas vidas é uma garantia de que nunca nós estamos sozinhos com o Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos protege, ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas tem também Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele é o vínculo entre nós e Jesus Cristo. Ele nos conecta
a Cristo de uma maneira íntima e também nos faz participantes da vida e do poder de Cristo. O Espírito de Cristo, ele nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos e os exemplos de Jesus. O Espírito Santo também, ele é conhecido como Espírito Consolador. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos conforta nos momentos de aflição e nos traz paz em meio às tempestades da vida. Ele é a nossa fonte de consolo, de fortaleza. Ele nunca nos abandona. Um outro nome importante do Espírito Santo é Espírito da Promessa. O Espírito Santo, ele é uma promessa cumprida por Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Ele é o selo da nossa redenção. Ele é o penhor da nossa herança eterna. A sua presença em nossas vidas é uma garantia de que nós seremos herdeiros das heranças celestiais. O Espírito Santo também é chamado Espírito da Graça. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida de graça e transformação. Ele nos concede a graça de Deus para superar o pecado, perdoar os outros e experimentar a plenitude da vida cristã. Outro nome também do Espírito Santo é Espírito de Santificação. O Espírito Santo, ele nos santifica, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus. Ele nos capacita a crescer em santidade e a renunciar o pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. Espírito de adoção é outro nome também do Espírito Santo. Espírito de adoção. O Espírito Santo, ele nos adota na família de Deus. Ele nos torna filhos de Deus, dando-nos o privilégio de ser chamado filho de Deus, de que Deus é o nosso Pai. Essa adoção nos dá a segurança e a identidade como membros da família divina. E também o Espírito Santo é conhecido como Espírito da Verdade. O Espírito Santo, ele é o nosso guia para a verdade. Ele nos ensina a palavra de Deus. Ele ilumina as nossas mentes e nos ajuda a discernir a verdade divina, essa verdade espiritual em um mundo cheio de enganos. Outro nome também do Espírito Santo é Espírito de Glória. Por quê? Porque o Espírito Santo revela a glória de Deus e ele também atua. A glória de Deus atua também em nossas vidas. Ele nos conduz a um profundo espírito de reverência a Deus. A sua presença nos enche de alegria, ela nos transforma para refletir a glória de Deus às outras pessoas. Em resumo, o Espírito Santo, ele tem diversos nomes. Por isso, a sua natureza é múltipla, a sua obra poderosa em nossas vidas também. Ele nos guia, ele nos consola, ele nos santifica, ele nos adota e nos revela a verdade de Deus. Que possamos cultivar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo e permitir que ele continue a sua obra transformadora em nós. Que a sua presença em nossas vidas nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus e a glorificar o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.